Na sua vida passada, você conseguiu ser o exorcista mais forte do mundo, mas acabou sendo eliminado estupidamente e reencarnou em outro mundo e ganha uma serva de seu pai e começa a treiná-la para ficar overpower. E agora, em sua nova vida, será tudo diferente. Mas antes, não esqueça de se inscrever para chegarmos a 70k. E olha que não tá muito longe não, hein? O Prota desde pequeno busca poder, pois assim nada seria tirado dele e pensou que alcançaria a felicidade e como desejou conseguir poder, invocou poderosos Ayakashis como servos. Tornou o mais poderoso, mas aquela noite foi o fim do exorcista mais forte da história, e seus alunos foram reféns e obrigados a se opor à corte, tudo porque buscou muito poder e perdeu tudo por isso, e diz que a corte é covarde, mandando seu aluno favorito atrás dele, mas fará melhor na próxima, e irá recomeçar do zero, para não falhar dessa vez, e agora ele está no ritual para ver seu poder mágico, mas nenhuma das pedras elementais brilharam, que significa que não tem poder mágico, no mundo onde humanos e demônios vivem juntos, e vive na casa do clã Lamproger, e renasceu como Seika, o terceiro filho. E mesmo sem nenhum poder mágico, esse corpo tem poder espiritual incrível. E como o papel é valioso, usa seus poderes para transformar folhas em Shikigamis. E seu irmão Glai foi tirar uma onda com sua cara, e um dos Shikigamis fizeram ele parar. E seu outro irmão foi ajudá-lo, e está desconfiando de Seika, e enviou seus Shikigamis para irem atrás de informações. E agora tem 7 anos, e por ser o filho de uma amante, não teve nenhuma comemoração, e aprendeu muito sobre esse país, sendo uma civilização mais avançada, pacífica e rica. E já está conseguindo fazer papel para seus Shikigamis. Enquanto procurava sua blusa, Ifa aparece com ela, pois estava nos arbustos, e sabe que foi o Glai. E ele aparece brincando com a cara dos dois, dizendo que está indo para um instituto de magia famosa que produziu magos da corte. E seu pai aparece falando que ia ajudá-lo a estudar magia. E Seika pede para ir junto, e com facilidade seus irmãos acabaram com as pedras. E Glai dá sua varinha para Seika falhar miseravelmente e irá tentar, mas jurou que não buscaria poder e não quer revelar os seus feitiços ali, mas os fortes sempre exploram os mais fracos. E juntando terra e fogo, usa o ki deles, assim lançando uma bola de fogo, a chama do ogro, uma bola de fogo azul sem encantamento. E o pai diz que existe pessoas que conseguem usar magia sem nascer com ela, e que também muda de cor, mas ele não pode aprender magia, pois não existe relatos de magos bem-sucedidos que nasceram sem magia, mas vai providenciar um tutor de estudos para ele, então vai começar aprendendo sobre este mundo. E agora tem 11 anos, e em sua vida passada derrotou e selou muitos Ayakashis poderosos. Selar significa enviar para outro plano, não sendo diferente de outro mundo, e não sabe o que vai acontecer se preparar um portal. E seu primeiro Ayakashi será o menos ameaçador, invocando a Yuki. E na sua vida passada, ela era uma mulher muito bonita, mas agora está mais jovem, pelo poder espiritual dele ou pela influência deste mundo, e invocou ela só para ver se funcionava. Então ela irá se esconder ali, pois cansou daquele plano. Ifa sem querer molhou a roupa de Glai, e para desculpá-la, ela vai até seu quarto esta noite. Então Seika aparece dizendo que tem assuntos a tratar com ela, e segura o soco dele. Então ela o leva até um filhote de monstro e quer salvá-la. E para curá-la, ele quer que Ifa se vire, e usando um dos Itogatas a cura, que deixa Ifa impressionada por isso, mas ele sabe que ela vê coisas que outros não veem, e ela finge muito mal, mas ele viu os olhos dela seguindo os espíritos dos animais, mas ela vê algo a mais, sendo os elementais, e se reúnem em torno de magia, mas as coisas dele são especiais, pois sempre se juntam às suas coisas, mas não ao redor dele, como se tivesse o evitando, e eles escutam algumas coisas que ela diz, e ficou pesquisando muito para achar alguém com esse talento, e pergunta se tem interesse em magia, pois não precisa de poder mágico para isso, e diz para ela tentar fazer aquilo desaparecer, e falando tranquila nada acontece, mas quando ela fala sério ele some, e diz para treinarem de vez em quando, e agora completou 12 anos, e novamente sem nada de especial, e agora Glai quer treiná-lo, já que só resta ele ir para o exército, mas Ruft diz que quer apenas ensiná-lo, mas empregadas aparecem, dizendo que um monstro apareceu perto da cidade, e possivelmente ele irá até ali, e Seika percebeu a chegada dele, sendo um tritão ancião, e Glai já saiu correndo, mas Seika vai correndo salvar Ifa, mas antes de chegar até ela, Ifa fez um Itodama para proteger ela, e agora irá lidar com aquele tritão, e com um ataque, o deixa no chão, conseguindo domá-lo, usando veneno contra lagartos, e todas ficaram impressionadas por isso, sendo a situação que ele estava esperando, pois dessa vez será astuto. Graças à sua vitória, o jantar foi um banquete, e seu pai está feliz por esta conquista, e gostou dele saber da fraqueza do tritão, e quer recompensá-lo. Então Seika tem um pedido, e diz que estudou magia de forma que pode, e quer se matricular no instituto, e seu pai lembra dele fazendo magia, por isso ele aceita, mas deve passar no teste com seu próprio esforço, mas ele também quer que Ifa vai com ele, pois sabe que ela será uma companheira valiosa, e vai provar que ela tem talento para magia, e diz para ela dizer vácuo de fogo, e criar a maior bola de fogo se quiser ir com ele, e lança um feitiço de nível médio, e por isso seu pai permite, mas Glai não gostou
gostou da ideia e que ele vai para o instituto. Não vale a pena quebrar as tradições mandando um fracassado e uma serva para lá. E para não quebrar isso, Glai não irá e vai se alistar ao exército e pergunta o que ele tem feito esses anos e se ele tem treinado para melhorar a si mesmo, pois só viu ele brincando e andando com gente vulgar. Por isso ele pede um duelo e se perder terá que sair da casa, mas ele não vê problemas disso e aconteceria na próxima tarde e não poderá usar espadas reais e magia de nível médio para cima. E enquanto preparava seus Itogatas, Ruffy aparece e dá feliz aniversário a ele, junto com um presente, sendo uma caneta de vidro, pois ele estuda tanto que uma caneta de pena não irá durar, e pede perdão a Seika, pois só não sabia como falar com ele, mas ficou feliz vendo ele crescer e pede para ele pegar leve com Glai, pois sabe que ele vai aprender a lição. E enquanto apreciava a caneta, Glai joga um ataque pela janela, querendo seu duelo agora, e diz para esquecer as condições do duelo, e se ele perder, é para dizer que desistiu do duelo, e joga um vácuo de fogo nele, mas nem o arranhou, pois ele tem a barreira de luz, e dá a ordem para ele não se mexer, e com o Itogata, faz ele sentir que quebrou o braço, e faz ele se render, e dizer ao pai que desistiu do duelo, e ele estava se preparando para acabar com um monstro há 6 meses, e invocou outro dos seus Ayakashi, um grande que está muito feliz de poder servi-lo de novo, sendo ele Bonzo, e fez ele ir atrás do Tritão Ancião, e expulsá-lo de seu ninho, e ergueu uma barreira para não notá-lo enquanto procurava, e tudo ocorreu como planejado, e faz Yuki perceber que aquele mundo é cheio de humanos fracos, e que ele podia fazer qualquer coisa, mas nessa vida ele quer ser um deles, e não vai cometer falha. E chegou a hora dele ir para a academia, e o pai deixou uma mensagem para ele trabalhar duro, e fez Ifa ficar estudando para passar, e ficarão 7 dias na carruagem até lá, e ao entrar em Seika, dá um colar a ela, que pode atrair seres espirituais. A maior fraqueza de Seika são as carruagens, e está morrendo de enjoo, mas está faltando um pouco para chegarem até o instituto, dentro de uma fortaleza, onde se reúnem quem pretende dominar a magia, Lodonia, e seu pai estava contando o tempo para ele chegar lá, percebendo que faz 12 anos que ele chegou ali, quando uma mulher o trouxe, sendo filho do seu irmão mais novo, Gilbert, e disse que queria ver o mundo e se tornou aventureiro, mas desapareceu no território demoníaco, e um bebê de cabelos pretos e raro, e usou magia com 1 ano, e acha que ele pode ser a metade demônio, mas ele não tinha poder mágico, e sabe que aquilo não era uma bola de fogo, e tinha aspectos estranhos no Tritão Ancião, e parecia que foi morto por veneno, e era muito perigoso enviar para o exército, e ele pode proteger a nação ou destruir a humanidade, e espera que o Instituto ainda seja um bom lugar. E finalmente chegaram na pousada, e reservou um quarto para Ifa, mas ela ficou meio deprê, e diz que ele é seu mestre agora, e pergunta se deve ir ali essa noite, mas ele não entendeu a indireta, então ela irá atrás de comida, e Yuki sai da cabeça, brava por Ifa ter dado em cima dele, mas Seika ainda não entendeu. E mesmo depois de Yuki dizer que Ifa está apaixonada por ele, Seika ainda não acredita, então ela diz para ele aprender sobre as garotas. Chegaram até o instituto, e já estão sentindo uma grande massa de magia, e quando as pessoas descobrem o nome de Seika, já parecem fazer amizade com ele, e irão ter que medir o poder mágico, e terá um brilho branco se tiver aptidão para todos os elementos. E este mundo funciona com 4 elementos básicos, e magia de luz e sombra, e Ifa tem aptidão para fogo e vento, e Seika para nada, e diz que não tem poder mágico, mas isso é apenas uma checagem, e ele ainda pode fazer a avaliação. Chegou a vez de Amil, uma plebeia, e possui todos os 4 elementos, e está brava com ele, pois sabe que ele vai entrar com suas conexões, e Seika conhece ela, e o cabelo dela está só com outra cor. Acabaram a prova escrita, e Seika está querendo ver se Amil é forte mesmo. Chegou as provas práticas e terão que lançar suas magias no alvo, e a cada alvo destruído receberá pontos, e todos os alunos estão lançando encantamentos longos, e possuem péssimos resultados. E chegou a vez de Ifa, e sua magia quase derrete o alvo e sem encantamentos. No alvo de vento, ela faz ele sumir, acabando sua demonstração, deixando até Seika impressionado, e ela foi praticando para surpreendê-lo, e por enquanto só consegue usar esses 2 elementos, e chegou a vez de Seika, e sua magia de fogo cobre todo o alvo sem apagar, e agora irá para o alvo de terra, e destrói ele por dentro, adicionando Ki de metal, e de terra ao granito, e agora no alvo de água, está lançando uma magia sem nem dizer o nome, e também o destruindo. E decidiu parar por ali, pois não sabe vento, e não entendeu a luz e sombra, e até os professores ficaram impressionados com os dois, e também com a Miu, que destruiu todos os alvos, sendo a primeira aluna que fez isso, e pode ser a grande heroína. Chegou a hora de verem se passaram, e Ifa não quer ser abandonada se não tiver passado, e Seika ficou em 3º lugar, e quem ficou em 2º foi Ifa, e que deixa Seika sem acreditar, e em primeiro a Miu, e depois de vários dias receberam o convite oficial na pousada, e se matricularam oficialmente, e agora será a cerimônia
cerimônia de boas-vindas e irão ficar em dormitórios. E Seika sente seres espirituais sendo das sombras. E o motivo disso é o círculo mágico bem estranho, mas acham melhor não mexer nele. Mas ele soltou uns Shikigamis por ter certeza que tem algo de errado e estão aproveitando a variação de comida, e a Miu fará um discurso, sendo a representante dos novos alunos. E enquanto dizia seu discurso, o círculo ativa e tem algo chegando, sendo demônios inferiores, e estão procurando por algo. E a Miu está sendo a única que está dando dano a eles, mas Seika está achando que eles são iscas e encontra o conjurador e irá até lá sozinho e aparece para aquele demônio recitando um poema, mas aquele demônio só quer saber como ele chegou ali e chama mais servos para acabar com ele, mas facilmente eles são derrotados e ainda sela um deles para torná-lo seu. Então o conjurador irá enfrentá-lo, sendo Gal, um demônio de metal que controla fogo e terra e enxerga seu Itogato invisível e tem a habilidade de teleportar sua lâmina e mudar de trajetória, cortando o braço dele. E Seika sabe que ele estava observando aqueles demônios inferiores e estava atrás da grande heroína, e que a guerra aconteceu há muitos anos atrás e que a profecia de 12 anos atrás é verdade, sendo ela a Miu. E Seika até tenta fugir, mas é perfurado e perde sua cabeça, mas pelo menos o demônio se divertiu e irá atrás da heroína, mas ele volta de novo e recita o poema e está em cima da espada dele e voltou à vida. E agora definiu um feitiço para eliminar os objetos estranhos a ele e vai matá-lo até morrer junto com a heroína antes que seja a mais forte, que faz Seika achar isso engraçado, perguntando se são os fortes que controlam o mundo e que violência contra um não é nada comparado ao mundo inteiro, mas ele já foi o mais forte e começa a brincar com ele e de novo foi perfurado, mas era apenas para pegá-lo desprevenido e começa a explicar sobre Ki para ele, mas Gal ainda acha que pode vencer, pois acha que os Itogatas dele está acabando, mas ele ainda tem vários e irá acabar com isso dando o corpo dele para seu servo e invoca Mizuchi, e nem um rei demônio seria capaz de invocar um dragão, mas isso é um Ryu e assim é finalizado. E quando ia devolver o Mizuchi, ele tenta fugir, mas consegue capturá-lo e não esperava a rebeldia de um servo fraco igual a ele, e agora Yuki aparece e se escondeu pois achava que não podia ajudar e ficou impressionado com seus poemas e todos os demônios inferiores foram derrotados, todos por Miu, e sabe que as pessoas vão tentar derrubá-la, por isso precisará de alguém forte no seu lugar e será o amigo dela, e talvez ela seja esmagada no final, mas só iria ficar triste e dessa vez vai ser feliz. E vai fazer a Miu a mais forte, mesmo se ele tiver derrotar o Rei Demônio. Após a confusão dos demônios, tudo se acalmou, e seu plano para essa vida é simples: fazer amizade com alguém poderoso e acabar com as chances de terminar como na outra vida, mas ela é muito difícil, e também não sabe fazer amizades, e enquanto andavam, uma gosma cai em cima deles, sendo algo que o professor Cordelli derrubou, um catalisador que usa em sua pesquisa, e estava tentando levá-lo ao andar de cima, mas é ruim em magia das sombras, que controla a gravidade, espaço e tempo. E agora foram para a aula, e na próxima semana estão de folga pelo aniversário da escola e quer a ajuda de Miu e Ifa, e terão que ir no templo da floresta e oferecer a nova lista de alunos, e se uma das alunas não quiserem ir, o terceiro melhor irá. Então ele fará isso no lugar de Ifa, porque a Miu acabou atraindo mais antipatia após o incidente dos demônios e não quer que isso piore, que faz Ifa achar que ela é do tipo dele e quer ter ela como aliada. Por isso Ifa também quer se tornar forte, então ele pergunta se ela pode imaginar como é ser temido com as pessoas se aproximando apenas pela sua força, algo que vai acontecer com a Yu. E chegou o dia deles irem, e diz que queria conversar com calma com a Miu, mas ela começa a brincar com ele, até ele perceber um círculo mágico, que ao chegarem perto são teleportados para um tipo de masmorra, e quando os monstros aparecem, a Miu rapidamente acaba com eles, mas um aparece atrás dela, então Seika acaba com ele, e agora precisam encontrar a saída, pois a taxa de sobrevivência ali é baixa, e não sabem onde estão. Então ele usa um dos Itogatas para iluminar, e ela parece estar se divertindo com isso, e Seika está atacando Itogatas no teto para seu Shikigami detectar a localização dele, já que transformou eles em abelhas, mas enquanto andavam, muitos inimigos apareceram e a Miu acabou desmaiando. Então agora Seika pode lutar com tudo e invoca uma centopeia gigante que vai acabando com todos, e quando ela acorda, os monstros estão mortos e está curada, mas possui uma dor de cabeça constante, mas ele removeu todas as feridas que ela tinha, então levanta uma barreira onde as maldições não podem entrar, e essa dor de cabeça começou na cerimônia, mas tem lugares que ela não consegue ver e sobrou para Seika ver isso, mas a maldição está muito bem escondida e a barreira provou que é uma maldição e tem como amaldiçoar alguém até de longe, e por enquanto irá fazer um Itogata com seu cabelo, assim não terá dor de cabeça. E agora ela está curiosa até onde ele foi com Ifa, porque sabe que ela está apaixonada por ele, mas Seika vê ela como família, pois nunca pertenceu realmente à sua família, mas na verdade só não quer se apegar e não confia nas pessoas, e a mãe de Miu é importante na guilda e seu pai é
é um aventureiro e ela gosta de lutar, sendo assim desde pequena, e seus pais acharam isso até estranho, mas ela só se divertia e uma vez estava em um grupo e metade dele morreu, mas só queria ir em outra aventura e foi taxada como louca e está ali para ficar mais forte e se afastar da guilda, e achou que ficaria com tédio de lutar se ficasse mais forte que todos, então poderia ser normal, mas quando lutou contra os demônios e os goblins foi divertido. Mas Seika não acha ela estranha e que ainda só não apareceu o ambiente para qual ela nasceu e que tem uma razão para ela estar ali, e ela também gosta de falar safadezas, mas a Miu agradece por tudo e seu Shikigami o encontrou e agora irão continuar a masmorra até chegarem na Naga, a chefona da masmorra, e possui habilidades de cuspir ácido, por isso tá com um prego explosivo em sua boca e com a magia de fogo de Amiu a fez explodir e foi finalizá-la, que deixou ela muito feliz, pois nunca ganhou de um chefão e também estão em sincronia perfeita, e antes da luta Seika já tinha encontrado a saída, mas queria se divertir com Amiu, pois precisa que ela seja forte, e chega até uma espada de mirtil selada, que ficará para Amiu, e também encontra um anel, e Seika sente um poder vindo dele, e os dois se divertiam com isso, e Amiu quer que ele seja sua dupla, se virarem aventureiros e escaparam da masmorra com sucesso, e contou tudo para os professores, e eles não haviam ideia sobre as masmorras, e o círculo já tinha sumido, e vai até o professor o Cordel, e pergunta se o ritual está indo bem, e que Amiu está se sentindo bem. Estava estranho um demônio conseguir construir um círculo grande na escola, e também tem um incidente na masmorra, e pede para ele revelar sua verdadeira forma, mas ele é um humano, então demônios usam espiões humanos, e queria se livrar de Amiu, e está criando um feitiço incrível, uma maldição que usa magia de luz, que leva tempo para matar, então Seika terá que morrer para não atrapalhá-lo, mas Seika diz que a maldição está no Itogata, e que ele define o alvo como qualquer pessoa que foi suja por sangue de demônio, e invoca o demônio que sequestrou, e se banha em seu sangue, transferindo a maldição para si mesmo, e usando um Ayakashi, transfere a maldição de volta para o Cordel, e assim foi de F, pois maldições é a especialidade de Seika, e agora pode voltar à sua vida normal, e dar um anel a Ifa, e elementais já juntam nela, mas a Miu ainda não quer falar com ele, e ela se tornou amiga de Ifa, e Yuki acha que ela apenas está envergonhada. Agora já estão no segundo ano, e Seika vem protegendo a escola, achando que essa cerimônia não teria problemas, até o vice-diretor chamar ele e Ifa ao seu escritório, e de longe uma garota os observando, e nenhum deles nunca viu o diretor, sendo ela uma velhinha semi-humana, uma anã, e está impressionada com sua atitude, sendo igual ao seu tio, e quer que ele entre em um torneio de artes marciais junto com Mabel, uma caloura, e ele pode ir, ou Ifa, mas deixou a Miu bem brava por não ter sido chamada, e Seika vai participar, pois está curioso com algo, e a diretora sabia dos feitos dele, por isso o escolheu, e o ganhador receberá diversos prêmios e um convite para entrar na guarda real, e a Miu não entende por que Ifa foi chamada, pois ela não é capaz de usar magia em pessoas, e acha que Mabel foi escolha de algum nobre, mas Mabel escutou tudo isso, e diz que ela está falando muito, mesmo sendo fraca, e não foi escolhida por isso, então as duas irão lutar, e podem ver a força de Mabel, e rapidamente a Miu perde, mas não devia ter usado magia no duelo, e ela usou magia das sombras, ainda chama Seika de fraco, dizendo que esse torneio as pessoas irão se machucar, e a Miu levanta decidida. Um tempo depois, Seika estava em uma carruagem com Mabel, mas as duas também estavam com eles, e a Miu foi ali sem avisar para o instituto, para assistir a luta, e finalmente chegaram na capital, e quer ver quem vai lutar contra quem no torneio, e Mabel já sumiu, e tiveram que ir andando ao local do torneio. Se Mabel e ele vencerem, irão se enfrentar na semifinal, e agora que ele viu o que queria, irá descansar, e agora vai investigar por que escolheram ele ao invés de Amiu, e está acontecendo a apresentação do torneio, e as condições de vitória são se o inimigo estiver incapacitado, fora do ringue ou rendido, e os amuletos receberam dano no lugar do portador, e o primeiro participante é Seika contra Reigan, o melhor do grupo do cenário, e tem certeza que irá ganhar, mas Seika não está se sentindo muito bem, e irá acabar com isso rápido, e em um segundo ganha a primeira rodada, e tem que ter cuidado para não matar os oponentes, e Yuki quer saber quantos duelos ele pretende vencer, pois não é bom atrair atenção. Agora chegou o próximo competidor, Belen, o melhor aluno do grande sábio Forge, contra Kylo, um guarda da associação mercantil, e ao início da luta, deixa Belen paralisado de medo e vai andando lentamente até ele, e apenas mata com sua espada, saindo como vencedor, e ninguém entendeu o que aconteceu, mas ficaram bem animados e parece que ele é acostumado a matar, e acha que é mentira que ele seja um guarda, e está impressionado por ele ser um conjurador que amaldiçoa com o olhar. Chegou a hora da segunda rodada de Seika contra Labnaria, um marionetista, e com uma invocação rápida acaba com o Golem, e diz para ela se render. Por pouco não foi pego, porque os invocadores não são permitidos, e Ifa está preocupada com ele, pois depois de ver Kaio lutar, prefere que ele desista, e a Miu quer saber se ele vai entrar na guarda real se vencer, e fica aliviada de saber que não,
pois não consegue ver ele perdendo, e isso é brincadeira para Seika. E agora chegou a vez de Mabel, e dessa vez irá lutar contra um mago da terra talentoso, e com suas espadas vai cortando seus ataques. Está arremessando kunais com a gravidade pesada, algo muito complexo de se fazer, que está deixando até Seika intrigado, e facilmente Mabel o fez se render, saindo como vitoriosa, com a locutora dizendo que ninguém pode parar a espada do herói ruivo, e chamam ela assim, pois o segundo herói se chama Mabel, e também a mesma arma, então tudo está se encaixando, e um cara estava tentando mandar informações com o pombo, mas Seika o impede, já que ele é o espião demoníaco, e tem muitas perguntas, e o prende e viu ele passando uma mensagem usando sua coruja, mas ele não irá falar nada, então irá pedir a alma dele, e invoca Satori, um macaco muito medonho, e está lendo a mente dele, e pega as informações sobre locais e recursos, sendo tudo ao respeito do herói, e fica desesperado querendo saber o quanto ele sabe, e acha que Mabel é a heroína, pois tudo bate com a profecia, e todos que mandaram para a academia desapareceram, e coisas estranhas aconteceram quando ela se matriculou, e todos os informantes falam dela, e como recompensa para Satori, dará um informante para ele comer, mas fará a falsa heroína vencer e atrair a atenção, para ficarem longe da verdadeira, e ninguém sabe dela, pois matou os únicos que sabiam, e está de boa, por ela estar mantendo a Miu segura, e assim, o torneio foi indo, e agora Mabel e ele estão nas semifinais, e ela quer que ele perca, mas ele não irá fazer isso, e irá lutar, e ela não sabe porque a escola o escolheu, e diz que ele precisa perder, e agora terá uma luta interessante. Reinas, um cavaleiro mágico com os 4 elementos contra Kyle, e com magia de luz, os olhos de Kyle não irão funcionar, mas ele vai andando lentamente até Reina, e quando Kyle iria matá-lo, o apito foi soprado, e saiu como vencedor, enquanto Seika estava deitado, decidiu perder de propósito, e Yuki decidiu dormir na sua cama, pois faz anos que não dorme na forma humana, mas em cima deles Mabel está lançando um ataque, e já parte pra cima dele, e se ela foi atrás da sua vida, não pode deixá-la ir, mas ela acabou fugindo, por isso decidiu passar a noite com ela. Se está gostando, dá like para trazermos mais animes como esse, e já chega nela falando que ela é ruim com adagas, sendo mais acostumada a usar armas pesadas, e está ali para conversar com ela, e Mabel só ia machucá-lo para ele desistir da luta de amanhã, e Seika diz que ela está no lugar de Amil e atrair as atenções dos demônios, mas ele está errado em algo, e seu trabalho é ser morta por Kyle, para fazer os demônios acharem que o herói morreu, e os dois foram treinados no mesmo lugar, e essa associação está no evento e implantam magia em seu cérebro, se tornando uma cenário perfeito, e as crianças reunidas pela associação são colocadas em grupos de treinamento, mas um tem que fazer a cirurgia e eliminar seus companheiros, e para Kyle se tornar o mercenário perfeito só falta ela ir de base, e quer chegar nas finais para matá-lo, já que ele matou seu irmão, mas ele sabe que ela está mentindo, e seu irmão é Kyle, e antes de se tornar isso, pediu para libertá-lo, e tudo que for fazer acaba com sua eliminação, então sei que irá acabar com Kyle, para ela não precisar morrer, e diz para ela voltar para a academia, já que não vai deixar ninguém tocar nela, então os dois irão lutar com tudo. E agora chegou a hora da segunda partida das semifinais, e Mabel está usando sua verdadeira arma, se movendo muito mais rápida, mesmo com uma arma daquele tamanho, mas facilmente aprende com suas vinhas, e pega o machado dela, assim vencendo a luta, chegando na final, e irá cuidar de Kale por ela, e só falta sua amada irmã ir de F, e no início da luta lança uma névoa expressa, e seus feitiços não funcionam nele, e apenas vai andando, sem nenhuma reação, então convoca um Minotauro, que consegue acertar em cheio Kale, e deixou ele vivo, mas um selo mágico ativa, e nem sua barreira funciona, então Kale pede para ele pedir desculpas a Mabel, mas se recusa a perder em maldições, então irá usar vários Itogatas, mas se fazer isso, irá se destacar, por isso Yuki lembra o motivo dele esconder seu poder, e sabe que ele é muito gentil, assim o torneio acabou, e disse que o destruiu, sem deixar rastros, e ganhou o prêmio em dinheiro, e moveu o corpo de Kale para outro espaço, para enterrá-lo, e Mabel entende o que aconteceu, agora sabe que o nome verdadeiro dela é Mabel, e que seu irmão disse perdão pelo trevo de 4 folhas, já que antes da cirurgia ele sem querer quebrou seu grampo, e tiveram uma discussão, e não sabe o que fazer agora, mas ela irá voltar para a escola, já que Seika vai cuidar de tudo, e contou tudo o que aconteceu para as duas, menos sobre o herói, e a Miu quer lutar de novo com Mabel, e consegue quebrar a espada dela, e sabe que ela estava tentando provar que era melhor que seu irmão entrando no torneio, porque essa era sua última chance, então agora podem treinar juntas, e foram para casa, e foi até a diretora, já que salvou a vida do falso herói, e ela admite que Mabel era precisa para esconder a Miu, e como ele venceu, conseguiram pegar Mabel, e perderam Kyle, e queria que Seika fosse resolver os problemas de Mabel, e sabe quão forte ele é, agora Mabel está com seu cabelo real, e ela até tenta fugir dele, por ser um professor muito rígido, e ainda Ifa diz que ele está sendo mole. As férias irão começar, e Seika terá que investigar um dragão, e Mabel e a Miu não podem ir com ele, então Ifa irá, e do nada Cecília, o príncipe herdeiro da Astria, aparece, querendo falar com Seika, e ficou impressionado com a beleza de Ifa, e chama ela para entrar em seu harém, mas ela diz ser
serva de Seika, então ele quer saber o preço dela, mas devem resolver isso em outro lugar. E ele diz que esse dragão viveu um bom tempo de harmonia, mas tem agido de forma estranha, e o dano está piorando, e as lendas diziam que o dragão foi chocado pela rainha de Astria, e queria que ele investigasse. Enquanto ele andava, Mabel e Amiu puxa ele, querendo saber se ele irá dar a Ifa, mas ele não irá fazer nada, mas se ela quiser, irá deixar. E deixar a escola com carruagens do príncipe, e antes de irem, o príncipe pediu para ela ir em sua carruagem, e está feliz que ele queria colocá-la em seu harém, e depois de 9 dias chegaram na sua antiga capital de Astria, e desde que o dragão começou a atacar as coisas, as pessoas ficaram com medo, dificultando o comércio, e passa bem do lado deles, mas um tigre de fogo faz ele ir embora, e vai para cima de Ifa, mas consegue protegê-la, e quando ia para cima de Seika, o invocador o segura, e faz ele voltar, sendo Zect, e atualmente o dragão está pior, já que está atacando pessoas, e contratou eles para manterem o dragão, mas isso é muito ruim, já que se o dragão deixar o reino, pode atacar outro país, então Seika começa a zoar ele, e diz para não invocar seus bichinhos na sua frente, mas o príncipe faz ele ir embora, e Seika pergunta se possuem permissão de matar o dragão, mas o príncipe diz que isso é sua nação, e depois dá um sermão em Ifa, porque ela não usou magia, e nem sempre vai estar por perto para protegê-la, e quando ia voltar para a carruagem, Seika sabe que isso acontece, já que na sua vida passada, no desespero vendo seu aluno sendo comido, sem nem perceber selou um dragão, e não quer ver ela passar por isso, e passar o dia vendo documentos sobre o dragão, descobrem que há 150 anos aconteceu algo parecido, e isso aconteceu porque ele teve filhos, e deixaram o ninho quando cresceram, e a mãe morreu 50 anos depois, então irá escalar a montanha, e vai ir ver o dragão de perto, e Ifa tem que ficar ali, por ser muito perigoso, e no meio da noite, Ifa aparece, já que uma empregada disse que o príncipe estava chamando, então depois ele irá falar com o idiota do príncipe, e como ela estava com medo de ficar sozinha, irá deixar dormir com ele, e pergunta sobre o que ela acha do príncipe, se ela está pensando em entrar no harém dele, que faz ela achar que é um incômodo, e pede desculpa por tudo, mas ela confundiu tudo, e acha que ser convidado para o harém real é uma honra, mas sentiria a falta dela, mas todos devem escolher seu próprio caminho, então ela diz que só irá dormir, e ficou bem triste por isso, e no dia seguinte, ela não está ali, e Yuki diz que foi muito duro. Depois disso, foi questionar o príncipe sobre o chamado, para ele ir falar com ela ele mesmo. E ele gostou de tudo nela e pergunta de novo se ele daria a ela, mas ele só fará isso se ela quiser. E diz que vai até a montanha, que significa que levará um tempo para ele voltar. Liz está provando para Ifa que Seika é um monstro, e existem muitas provas que ele possa ser um demônio, e nem Ifa sabe o que pensar e consegue convencê-la a ir ver o harém. Seika chegou até o dragão, e ele já vai para cima dele, mas rapidamente captura ele e descobrem que aquele dragão botou um ovo, e o dragão está mais calmo. E o harém de Astria é tipo uma academia, e muitas rainhas vieram dali e tenta convencê-la a ficar, e Seika está cuidando do ovo. E quando ia sair, o dragão deu um abraço dele. Quando Ifa foi até o príncipe, ele já tinha preparado tudo para libertá-la, e tem certeza que Seika vai aprovar isso, e se recusar, vai forçar ele a vender ela. Mas ela quer decidir o que vai fazer, mas o príncipe irá forçá-la a assinar o contrato. Mas quando ela ia colocar sua digital, Seika aparece em cima do dragão e pega Ifa de volta, e foram até o ninho do dragão, e Zect aparece para acabar com tudo ali. E quem deu início à luta dessa vez foi Ifa, e Seika já deixou todos com medo, e não deixa ninguém fugir. Depois disso, contou tudo para o príncipe, e foram presos, e descobriu que para esses dragões, os humanos são seus pais, e precisam ajudar eles a chocarem, mas o príncipe ainda quer matá-lo. Então os cavaleiros ficaram ao redor de Seika, e ainda quer pegar Ifa, que deixa ele muito bravo. Então Ifa fala que quer ficar com Seika, e Lizzie resolveu o resto, e dá elementais para ela, e um grupo de demônios está atrás do herói a todo custo. Se assistiu até aqui, se inscreva-se, para não perder nenhum conteúdo como esse. Seika quer que a Miu vá para sua casa, já que seu pai quer conhecer um espadachim que usa todos os elementos, e chama Mabel também. Chegaram na mansão, e Glai ainda não vai com a sua cara, mas gosta do exército, e desafia ele para um duelo, mas a Miu irá lutar em seu lugar, e se ele ganhar, irá lutar com ele, e Glai ganhou, a enganando. Então Seika terá que lutar, e a princesa aparece, impressionada por seu cavaleiro estar lutando em um duelo, e consegue convencê-lo a não lutar, e apresenta ela como a princesa Fiona, sendo a princesa sagrada, e queria conhecer a Miu, e elogia muito ela, algo que sua mãe deve ter visto nos seus últimos momentos, e agradece ele por ter aceitado seu pedido, e pergunta se gostaria de acompanhá-la na volta para a capital. E enquanto conversavam na mesa, seu pai lembra de sua conversa com Edis, e ficou chateado por ter transformado Ifa em uma serva de Seika, e tem medo dele, mas seu pai acha ele uma boa pessoa, e está feliz por a escola ser um bom lugar. Em seu quarto, Yuki não gostou muito da Santa, e ela aparece muito com a ex-esposa dele, e a Miu foi até seu quarto, e ela está ali para lembrarem de serem aventureiros, e fica muito feliz dele ainda lembrar, mas ele ainda não esqueceu que se aproximou dela para esconder seu poder. Estão dando uma volta com a princesa, e ela quer andar de mão dadas com Seika, e Glai é tipo a babá dela, e ela quer saber como se aproximar de alguém, e vai andando com Seika, até algo cair neles, mas Glai
Glai e a Miu salvaram, algo que deixou ela brava e compra um presente para ela. Mais tarde, Seika descobre que ela manipula as coisas e tem o poder de ver o futuro, e sua mãe que falou sobre a profecia. Agora ela está procurando ele por todo lado e prefere não se envolver com ela, e a Miu está indo treinar com Glai e diz que a Santa está triste jogando xadrez sozinha, por isso ele foi até ela e irá jogar. O perdedor terá que fazer uma coisa que o vencedor disser. E enquanto jogam, ela diz que as peças mais fortes são as sem nome e começam a falar sobre política, até ela dizer que vai ganhar, e ele já tinha percebido sua visão, e foi por isso ela decidiu viver sua vida como queria, e para conseguir confiar nela precisa saber sua fraqueza, sendo medo de ensopado, e quer salvar algumas crianças que logo irão morrer e não podem falar muito, e irá apoiá-las por trás, e aqueles demônios estão causando muitas mortes, tendo o ogro mais forte, um domador poderoso, mal olhado, um diabo, e todos são muito fortes, e o capitão possui o poder de ver os pontos fortes dos outros, e agora irão voltar para a escola, e dessa vez está na carruagem com Glai, e no meio do caminho são atacados por bandidos, e teve que pegar os inimigos vivos, e a princesa pede obrigado por isso, já que isso serve de prova contra seus inimigos políticos, por isso trouxe carruagem extras, e o outro grupo não virá, já que não podem mais. E antes da princesa ir embora, diz que está em seu lado não importa o que aconteça, e os demônios já estão chegando até o herói. Seika será quem irá representar o corpo estudantil, e ultimamente tem se perguntado se morrer como na sua vida passada o deixou covarde, e agora vai agir mais normalmente, e irão ficar um pouco ocupados. E os demônios já chegaram naquela cidade, e estão com medo de algo, e irão iniciar uma busca pelo herói, e todos devem voltar vivos, mas todos eles param em uma névoa vermelha, e estão animados para derrotar o herói, e Mabel aparece para o ogro, e já parte para cima dele, mas o ogro tem resistência a todos os elementos mágicos, e quando ia acertá-lo, ela sumiu, e um Hitogata apareceu, e todos os demônios acabaram parando no mesmo lugar, e todos encontraram o Hitogata, e de novo Seika aparece cantando, e o ogro está animado para lutar contra ele, mas sem nem se mover foi morto por Seika, e com a outra ele invoca uma cobra, que faz seu coração parar, e o coelho tentou fazer amizade com a cobra, e acabou sendo comido, e o capitão não sabe mais o que fazer contra Seika, e diz para o diabo fugir, já que Seika é o rei demônio, e ele sabe que estão ali para matar o herói, e vai protegê-la, e percebe que o mais terrível rei demônio juntou-se aos humanos, e o capitão se sacrificou para o diabo fugir, mas isso não deu muito certo, e Mabel aparece dizendo que tinha alguém atrás dela, mas ele diz que já resolveu, mas no meio da festa que ele iria fazer seu discurso, cavaleiros apareceram atrás de Amiu, dizendo que ela cometeu crimes contra o Império ao matar o emissário demoníaco, mas sabe que tudo isso vai acabar bem, então ele foi falar com a diretora e parece que o Império quer matar o herói, tudo por política, e diz para ele esperar boas notícias, então diz que vai apenas esperar, e está tentando novamente dominar Ryu, e Yu que acha melhor ele desistir de salvá-la, já que ele está prestes a se virar contra uma nação, mas se alguém vê seu poder, apenas vai apagá-lo, e está com muita raiva, e está indo para a capital no dragão, e por cima da capital está lançando seus Hitogatas, conseguindo encontrá-la, e desce lentamente no castelo, onde totalmente cercado, e vai andando destruindo todos, eliminando sem nem sequer um pingo de misericórdia, até chegar em Amiu, e ela não ia sair viva dali, porque ela é um herói, e querem eliminá-la por causa do seu poder e precisam fugir, mas Glai aparece junto com a Santa, e pergunta se ela vai explicar ou manda soldados ir embora, então ela diz que os demônios e os impérios têm exércitos, e não precisam mais de um herói para conquistar uma cidade, e ela pode gerar uma guerra, e os demônios pensam no mesmo, por isso querem matá-la, e ela nunca atingirá o poder do último herói, já que ele está ali, e não deixa ela correr o perigo que precisa para crescer, e também não quer que ela morra, pedindo para ele voltar para a escola, e vai fazer o que pode para ela voltar em segurança, mas ele não pode confiar nela, então ela desiste, e a Miu diz que Glai e a Santa animaram ela enquanto estava na cela, e para compensar o que fez, revive todos que matou, e uma sombra pergunta quem é Seika, sendo um rei demônio dessa geração, e quando era jovem usou seu poder muitas vezes para encontrá-lo, e ele não terá que escolher a não ser usar seu poder, já que ele é gentil, e acham que foram expulsos da academia e irão se tornar aventureiros, e Mabel e Ifa se juntaram a eles no final. Obrigado por assistir até aqui, se gostou deixa bastante like e se inscreva-se para continuarmos com o nosso conteúdo, valeu e até a próxima!